Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais você, sua casa, sua família, sua sexta-feira. Que seja maravilhosa. O final de semana está chegando. E que você tenha, assim, uma programação incrível com a sua abençoada família, começando pela mesa. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento que daria a seus antepassados. Olha como que o Senhor começou aqui, ó. Eu tirei vocês, que se eu não tivesse tirado, vocês não teriam saído de lá. Eu tirei vocês da escravidão. Eu coloquei vocês na terra. Eu cumpri a promessa que eu fiz aos seus antepassados. Eu cumpri a palavra. Jamais quebrarei, eu disse, jamais quebrarei a minha aliança com vocês, porque Deus é fiel. A fidelidade de Deus é eterna. Eu posso ser infiel, Deus não. Então, se ele disse que vai fazer, se ele disse, se você me obedecer, tá lá, Deuteronômio 28. Se você me obedecer, essas bênçãos vão perseguir você. Você vai vivê-las. Simples assim. A falha nunca esteve, está ou estará em Deus. Quando algo não está acontecendo, não está fluindo, eu preciso parar e orar mesmo, Senhor. Ilumina os olhos do meu entendimento, me dá consciência, põe luz nessas trevas. Eu preciso ver, porque tem alguma coisa aqui que está desalinhado. Porque Deus não falha. Deus é fiel. Ele cumpre com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele não libera uma palavra sem propósito. Se ele me deu uma palavra, ela vai atingir o propósito. Então, Deus não erra, Deus não sabe errar. Nada é difícil demais para Deus, nada é impossível para Deus. Todas as coisas são possíveis na vida para aqueles que dependem do Senhor, que creem, que andam por fé. O justo viverá pela fé. E o Senhor deixou bem claro, eu estou cumprindo a promessa. Agora, o trabalho de vocês é o seguinte, é crer e fazer o que eu estou mandando vocês fazerem. Expulsem os inimigos da terra. Não deixa ninguém ficar aí. Aí, E vocês, isso aqui, E vocês não farão acordo com o povo desta terra. Não tem acordo. Gente, nós precisamos levar a sério o que a palavra de Deus fala. Porque Deus fala sério. Quando ele fala, não faça isso, ele sabe por quê. Não faz aliança com o inimigo. O inimigo não cumpre acordos. Isso vai voltar contra você. Deus já tinha dado todas as coordenadas, todas as direções. E dito, ele falou, meu anjo está indo à frente de vocês, eu vou fazer vocês chegarem na terra e eu vou exterminar os inimigos.
O Senhor deixou tudo assim arrumado. Eles só tinham que crer e fazer a parte deles. Porque, como disse o Senhor para Abraão, essa é a minha parte, essa é a sua. Então, aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer por mim. A Bíblia deixa bem claro que eu estou aqui para cooperar com Deus. Então, eu preciso cooperar. Aquilo que cabe a mim, Deus não vai fazer. Então, o que eu tenho que fazer é obedecer e ir dando os meus passos obedientemente. Obediência parcial não é obediência, é desobediência. Então, eu preciso me jogar completamente no Senhor e ser radical. Ignorar opiniões, vozes que sempre vão ecoar. Vozes contrárias, enganosas, para me levar a fazer concessões. O problema está aqui, da concessão. Quando você faz uma concessão, quando Deus fala, ó, resolve isso aqui, tira isso aqui da sua vida. E aí, mas não é bem assim, eu acho que eu posso dar um jeitinho e faço uma concessãozinha. Vou ter problemas. A Bíblia, eu posso sim trazer várias situações para você. Saul, trazer ele de volta. As concessões que ele fez, por exemplo, a concessão que ele fez ali naquela batalha contra Amaleque, o Senhor mandou exterminar com os amalequitas. Ele fez do jeito dele. E ainda queria argumentar, não, mas eu fiz tudo o que o Senhor mandou, fez nada. Ele fez ao modo dele. E quando a gente faz desalinhado de Deus, do nosso jeito dá errado. Gente, sempre dá errado, é a mesma coisa que nada. Aí eu fiz parte, mas não fiz tudo. Não, eu tenho que saber o que Deus espera de mim. O que cabe na minha vida, o que não cabe, o que entra, o que sai. Visão é isso. Ela determina o que entra, o que sai, o que cabe, o que não cabe, onde eu devo estar, com quem eu vou andar. Tem gente que não pode, eu não posso colocar ali na minha vida. Deus está me mostrando. É o Salmo 1. Não se assente à roda dos escarnecedores, não imite a conduta dos pecadores, não toma conselho com ímpio. Gente, o Salmo 1. Tem gente que já, assim, passa por cima do básico. Ele está sentado com o escarnecedor, ele imita a conduta de pecador. A influência que ele sofre é de pecador. Ele toma conselho com o pecador. Ele toma conselho do ímpio. E aí pergunta por que a vida dele está do jeito que está. Se você olhar no histórico do celular da pessoa, as pessoas que ela ouve não estão fundamentadas na palavra. Pode até falar com uma certa coerência, mas você vê claramente que não está fundamentada na palavra. E aí está o perigo. E como está? Então aqui, ó, novamente, ó, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os altares deles. E o Senhor pergunta, ó, por que vocês não me obedeceram? Porque não foi o que eles fizeram. E tem gente, ó, errando feio nisso aqui. Como eu disse, você olha no histórico do celular da pessoa, as pessoas que ela ouve é aquela meia-verdade, sabe? Tem uma certa coerência, mas que no final desvia você da verdade.
É a sabedoria humana, que é natural e diabólica. Porque até apresenta uma sensatez, uma certa sabedoria, mas que claramente o acabamento é de quem não está sendo guiado pelo Espírito, não é guiado pela palavra. E tem uma coisa que eu falo para as pessoas a vida inteira. Se você for ouvir alguém, certifique-se que essa pessoa é guiada pela palavra de Deus. Porque às vezes você acha que você tem controle. Não, só estou ouvindo isso aqui. Não, estou ouvindo, não, é só sobre moda. Não, é só sobre não sei o quê. Não. E às vezes ninguém é neutro. Ninguém é neutro. E às vezes você está sendo mais influenciado do que você imagina. Você acha que você tem um filtro, mas você não tem. A Bíblia nos alertou para isso. Cuidado para você não se enganar. Hoje tem muita gente, através das redes sociais, assentada à roda de escarnecedores, ouvindo conselho de ímpios, imitando a conduta dos pecadores. Paulo diz: as más companhias corrompem os bons costumes, as más conversações. Escuta, o que você ouve é tão sério que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo outra coisa que não a palavra de Deus, você acha que está acontecendo o quê com você? Talvez você tenha sido mais influenciado do que você imagina e está se distanciando, talvez lentamente, da verdade. Ou talvez nem tão lentamente assim. E o Senhor deu uma ordem. Ele disse, eu fiz isso, eu tirei vocês. Eu dei a terra. Eu fiz a obra. Eu disse, olha que coisa mais linda, jamais quebrarei a minha aliança com vocês. Eu fiz uma aliança com Abraão lá atrás. Eu sou um Deus de gerações, eu sou um Deus fiel. Eu dei uma ordem para vocês. Eu disse, vocês não vão fazer acordo com os inimigos, vocês não vão largar ninguém aí. Porque isso pode parecer inofensivo momentaneamente. Tem coisas, por favor, em nome de Jesus. Tem coisas que parecem inofensivas, mas não são. Que você vai achar que você tem controle, mas não tem. Que não é tão grave assim, mas se Deus falou, é. Que não é tão perigoso assim, mas é. O diabo, ele não aparece pra gente com seu chifre, com chifres e olhos vermelhos sabe? Não, ele aparece, como disse Paulo, como um anjo de luz fofo. Um anjinho fofo. Cabelinho encaixadinho, loirinho, fofinho. Sabe aquela imagem que a gente tem de anjo? Ele aparece fofinho. Coisinha fofa. Aí você olha para aquele anjinho assim, você olha para aqui, você fala, não, isso aqui não é perigoso não, olha que doçura, que lindeza. Abra o leque. Talvez tenha anjinhos fofos, situações que parecem esses anjinhos fofos, inofensivos, lembra? Aquelas imagens, talvez eu não sei se você teve, quando eu não era cristã e ainda não entendia sobre essas coisas, eu me lembro daquelas imagenzinhas de anjos fofinhos, loirinhos, bochechudinhos, né? Eu me lembro que quando a minha mãe se converteu ao Senhor, logo um dia eu cheguei da escola
E senti falta que todo dia eu olhava para um quadro que estava lá de um anjo que protegia, o anjo da guarda que protegia as crianças, e eu achava aquilo o máximo, né? E aí eu chego da escola, minha mãe tinha queimado o quadro, né? E eu fiquei indignada com aquilo. Aí ela foi depois explicar e tal, né? Que não, a nossa confiança não estava em nada disso. Nós não precisamos de uma imagem para acreditar, nós precisamos da palavra. É da palavra, né? Lembra que quando o anjo apareceu para João, que ele caiu de joelhos e o anjo falou para ele, não se ajoelha diante de mim, não. Eu sou um conservo, quer dizer, sou servo como você, né? Então, não adoramos anjos, não nos curvamos diante de anjos, né? Só diante do Senhor. Mas o Paulo nos alertou que o diabo, ele engana. Ele chega para enganar. E Jesus falou, ó, cuidado, que ninguém vos engane, não se engane, não se deixe enganar. É muito fácil. Paulo disse, ele não vai aparecer chifrudão para você. Ele vai aparecer diante de você, ele vai chegar. São situações, às vezes pessoas, que é sutil, sabe? Aquela coisa que parece inofensiva, mas que lentamente vai desviando muitas pessoas. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Eles foram deixando. E alguns ainda com aquela, ó o que eles disseram. Não, estou deixando aqui esse inimigo, mas eu vou forçá-lo a trabalhar, ele vai ficar, mas é só para executar trabalhos forçados. Deus não falou isso. Ele não falou isso. Ele falou extermina. Ele disse, tira. O que ele falou para Saul. Aí o Saul disse o quê? Não, eu cumpri. Ah, tá, esses aí não o melhor das ovelhas, o rei. Não, mas eu deixei para oferecer ao Senhor. E qual foi a palavra do Samuel para ele? O Senhor não tem prazer em sacrifício como ele tem em obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes eu vejo gente que ele acha que os sacrifícios dele vão cobrir a desobediência. Não vão. Ah, mas não tem que sacrificar. Tem que sacrificar desde que você obedeça. Obedeça. E aí, olha só. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora, preste atenção, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários. E os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Eles agora, o que vocês acharam que não era problema, porque vocês passaram por cima do que eu falei, agora isso vai virar contra vocês. E os deuses deles vão se tornar uma armadilha. Vocês tinham graça para expulsar, vocês tinham favor, vocês tinham que ter seguido a risco o que eu falei. Deus tem informações que nós não temos. O Senhor conhece o futuro. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Adianta chorar? Adianta chorar? Chorou, porque talvez agora viram, né? Meu Deus, nós estávamos cegos. Eu achei. Não, mas eu não estou aqui para achar. Eu estou aqui para ter certeza. E a única maneira de eu ter certeza, convicção, é consultando as Escrituras. O que o Senhor falou? O que ele falou? O que ele tem falado? O que a Bíblia diz? Quais são as orientações que ele tem me dado? Eu estou me desviando um pouquinho, volta. A Bíblia fala que sempre vai ter uma voz dizendo, este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, o Senhor me deu uma direção, é com ela que eu tenho que ficar. A Bíblia diz
que Josué não deixou faltar nada de tudo que ele recebeu de Deus. E por isso, foi assim que ele conquistou a terra. Agora, foi ficando. Aí você vê, quando ele morre, né, o povo vai consultar o Senhor e dizer, Senhor, e aí, ó, tem inimigos aí ainda, quem ataca primeiro? O Senhor falou, Judá. Já começa que Judá vai e pede ajuda a Simeão. Sabe quando as pessoas, Deus fala uma coisa, a pessoa vai e ela dá sempre um jeitinho. E aí você lê o texto ali aqui em Juízes 1, você vai ver, é um que deixou passar aqui, outro que deixou, outro que não botou a força, outro que nem lutou, outro que conviveu, e assim foi. Escuta, quando nós recebemos uma direção do Senhor, é um portal aberto. Nós temos graça, nós temos favor. E nós precisamos parar, ir lá, meditar naquilo, pedir a revelação da palavra e seguir exatamente como foi dito. O Senhor nos revela, Ele nos direciona. Tudo que nós temos que fazer é obedecer. A despeito de qualquer coisa, pressão, dificuldade, sentimentos, não é o que eu acho, não é o que eu imagino, que eu quero, não, é o que está escrito. Foi isso que ele falou. Ele falou, eu fiz a minha parte e eu dei uma direção clara para vocês, porque vocês não me obedeceram. Agora, as concessões que vocês fizeram vão voltar contra vocês. E eu trabalhei para que vocês não vivessem os problemas que essas concessões vão causar na vida de vocês. E causou muito, porque daí veio uma geração que não conhecia o Senhor. E aí você lê o livro de Juízes, é desesperador. Cada um fazia do seu jeito, porque o negócio, nada é tão ruim que não possa piorar. O negócio descambou. Nós precisamos ouvir a Deus rigorosamente. Se Ele nos deu uma direção, vamos obedecê-la. Não faça concessões. Não conviva com o inimigo. Não vá com achismos. Não tome decisões por opiniões e achismos. Mas tome as suas decisões. Se certifique que elas estão bem fundamentadas na palavra. Porque é quando você vai ter vitória, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com os meus achismos, com as opiniões. Ele não tem compromisso com aquilo que eu fiz na carne. Ele tem compromisso com a palavra dele. Por isso nós temos que ficar com a palavra dele. Se eu estiver dentro da palavra, é o meu lugar seguro. A palavra de Deus é a nossa rede de proteção. Ouça Deus, se alinha, siga a voz do Espírito e você vive a vitória plenamente. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço, Senhor, que a Tua palavra tenha dado clareza, discernimento, que a sabedoria do Espírito guie o Teu povo, a inteligência do Espírito, o discernimento do Espírito, que a palavra entre de forma revelada e dessa forma decisões sejam tomadas e que o Teu povo seja guiado pela Tua palavra, porque o Senhor tem compromisso com ela. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, consagro tudo e tomo posse, Senhor, de uma palavra revelada aos corações. Porque quando a palavra é revelada nos corações, decisões sábias são tomadas. Eu oro para que o Teu povo tome decisões
fundamentadas na tua palavra. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. Levanta mais semeadores, e onde esse programa estiver chegando, que esta mensagem tenha levado a um alinhamento, a decisões sábias, corajosas e realmente prudentes. Porque prudência, Senhor, é tomar decisões fundamentadas na tua palavra, porque o Senhor tem compromisso com ela. E nós temos que ter esse entendimento dentro de nós, que o seu compromisso é com a sua palavra. Se o Senhor falou, vai se cumprir. Se o Senhor não falou, o Senhor não tem compromisso com aquilo que o Senhor não falou. O Senhor termina o que o Senhor começou, mas o Senhor não é obrigado a terminar o que não começou. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião do Deus que Sara, domingo Santa Ceia do Senhor, o jejum da manutenção dos projetos Conquistas, e vamos de glória em glória. Conta com a gente, se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 5 de julho, às 9 horas. Início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Projeto Semeadores. Um portal de alcance e salvação de almas. Somos chamados no ID do Senhor para fazermos a diferença aonde formos. Temos hoje a oportunidade de sermos a luz no caminho e o sal desta terra. Isso é o que somos, isso é o que fazemos, e você pode fazer muito mais. Venha fazer parte dessa boa obra. Juntos somos mais fortes.